sem mais delongas, então, eu passo a palavra para o professor Duan, e o professor Duan, então, faz a sua exposição aí sobre qual era a receita, ou Aristóteles tinha a receita para a felicidade, o que ele dizia que a gente precisava fazer, precisava buscar para ser feliz. Duan, por favor, fique à vontade. Boa noite, professor Fábio Goulart. Boa noite, professor Luciano. É uma alegria estar com o senhor, né? Eu sempre digo para o Fábio que o senhor Luciano é um dos meus ídolos dentro da academia, né? Porque quando eu estudava no início da academia, eu sempre li os seus materiais nas disciplinas de antropologia e outras áreas. E eu achava muito interessante, né? É uma grata alegria estar com o senhor, né? Até nós combinamos a camisa hoje, né? Camisas rosas, né? Para falar de filosofia, né? Mas é importante, né? Mas é uma alegria estar aqui, Fábio, novamente, e falar um pouco de um tema que, para o mundo de hoje, precisa entender que é bom. É a felicidade, né? O que é a felicidade nos dias de hoje, né? A felicidade no dia de hoje, todo mundo pensa que, devido a essa pandemia, a felicidade desapareceu. Muitas vezes a felicidade se colocou a ser... não tem mais felicidade, é somente tristeza, brigas, pessoas que estão sempre se degradando por ideias ignorantes ou por implicações. Mas o que eu vou trazer aqui hoje, a felicidade, é o espírito da alegria para o mundo de hoje. A gente tem que trazer, né, Fábio? O professor Luciano que está acompanhando, né? A felicidade, a gente vai falar, eu trouxe o que Aristóteles fala sobre felicidade, baseado num artigo do professor, num licenciado em filosofia que eu achei interessante, né? Que é o professor licenciado Raimundo Lázaro da Silva, que é da Universidade de Goiás, e uns outros comentadores também, né? Que vão falar também sobre a alegria e felicidade, né? Primeiramente, eu vou explicar o que é a felicidade, né? A felicidade é uma palavra, né, que a gente traz, né? Que seria através de... É uma palavra feminina que quer dizer o quê? Felices, divisão. Felice, uma questão. A cidade seria a questão da polis. Só que isso não tem a ver com política. Mas o que a gente quer trazer é a felicidade. É uma condição que nós temos que trazer para hoje. Que no mundo de hoje a gente pensa que a felicidade é apenas o quê? Uma sensação, uma satisfação, ou um estado de contentamento, de satisfação. Né? Por isso que muitas vezes as pessoas vê a tristeza trazer em quê? Irritações. Não estado de contentamento, né? Traz apenas o que? Irritação, traz a briga, traz o quê? A razão de tudo isso. Só que a felicidade tem que ser o quê? Alegre para o mundo de hoje. Tem que ser satisfeito. A pessoa tem que estar feliz. Tem que ser o quê? Acima de tudo, uma condição. Uma condição de tem que desejar sempre uma condição de boa. Dizer o que? A boa sorte. Dizer assim, sempre tem gente que tem a tristeza, é trazer o quê? A situação de não ter o quê? A felicidade do seu êxito. Por que muitas vezes a gente vê, o professor Luciano, que é decano, pode dizer melhor que nós, nas formaturas, a alegria da gurizada é chegar numa colação de grau, erguer um canudo e dizer, professor, eu consegui a felicidade de me formar, ou consegui uma condição necessária. Só que muitas vezes a pessoa, no mundo de hoje, como a gente vê a pandemia, pensa, eu consegui me formar, e aí, o que mais? Mas eu tenho que trazer a felicidade. Só que a felicidade começou muito tempo antes. A felicidade se veio através de Aristóteles. E Aristóteles traz isso na Ética Nicômaco, né? Através de uma série de novas ideias. Quando ele defende o conceito da eudainomia, ele diz que o aspecto de felicidade para o bem de todos é uma busca de uma realização. Por isso que na Grécia Antiga, muitas vezes, no período da Guerra Peloponeso, na época da obra política e entre outras obras, Aristóteles traz o que é a fundamentação da felicidade. Se traz uma condição necessária, que no mundo de hoje a gente vê o que? Defende o que? Duas esferas, que seria o que? A felicidade e o que? As virtudes. Por isso que na Ética das Virtudes, Aristóteles e Platão defendem o que? A liberação da generosidade, da causalidade, das formas que o mundo daquele tempo vivia. Mas é muito atual, porque o que Aristóteles traz é buscar uma felicidade esclarecendo o modo do bem comum.
Por isso que a Ética Nicômaco ela analisa, através dos 10 livros, o que seria um papel de um professor. O pedagogo, né? Aristóteles, ele defendia um pai preocupado com o filho, para, acima de tudo, ter sua felicidade. Por isso que muitas vezes a gente vê a realização, o êxito das pessoas no mundo de hoje é buscar o que? Numa felicidade, na afinidade do ser humano. Não é na afinidade do ser comum, do ter comum, de obter uma relação de tudo que é visto na nossa sociedade. Com isso, a finalidade da realidade humana, na obra inicia, no capítulo 1º, ele defende o quê? O eudaimo, antes de ser a eudaimonia, que depois se finaliza na ideia da teoria da felicidade com preceitos morais do homem. Por isso, a condição necessária para atingir felicidade é buscar o quê? A importância de um instrumento necessário, que é o modo de vida que o mundo de hoje conduz à felicidade. O professor Castanheira, ele trouxe também, ele tem um artigo que eu trouxe aqui, que ele diz assim: iniciamos citando Aristóteles nas suas primeiras frases, que diz que toda arte e toda investigação é igual a toda ação, que é um projeto previamente deliberado que parece objetar algum bem. O deliberado da arte seria olhar para ti e dizer que a felicidade está acima de tudo, estaria acima de uma nova diversidade, uma nova necessidade, uma questão de finalidade, que isso vai se liberar o assinto da ação e das distinções das ações ou atividades que resultam. O Ramute também traz uma frase que ele diz que a ética e a felicidade são temas que possuem realização de comparação ao longo da história da filosofia. Por que quer dizer a ética? O ser ético é uma relação o ethos, o conceito moral, mas a felicidade é uma relação que a história da filosofia vai trazer através da questão da finalidade da moral da ética. Com isso, é importante nós trazermos que a felicidade está acima da certeza do novo conhecimento, e com isso se traz um conjunto dos valores morais. Os conjuntos morais, razões morais, seria o quê? Da funcionalidade da ética também se trabalha através de uma relação do seu confronto de ti mesmo, dizer que é diferentes épocas e sociedades. Exemplo, a gente pode dizer que nos anos antes de Cristo existiam perseguições, existiam brigas, existiam questões morais. O mundo de hoje é a mesma coisa. Existem questões de felicidades, diversões e formas de ideias e igualdades. Também, o fim do conceito do bem é importante nós trazer, porque a questão da relação do bem se traz através do princípio racional, vem de nós, não tendo experiência de fatos de vida. Exemplo, o mundo precisa de pessoas boas, só que no longo da história, o que a felicidade traz, o que não precisa ter riqueza, ter o prazer, ter as honrarias, como a gente via no período da Estaginita, que era o período de Peloponeso, e entre outras formas. Por isso, a finalidade do bem é uma relação racional. Por isso que os bens, entretanto, o sumo colocado num ato de existir, se traz através de um bom resultado. Por isso eu cito assim: como no homem dorme ou que permanece inativo, mas a atividade virtuosa não essa deve necessariamente agir. E agir bem. Quer dizer o quê? O agir deliberadamente bem é uma ação da virtude. Que na ética das virtudes a gente vê na generosidade, da causalidade, na implicação das causas e causa-efeito e outras formas que vêm ao longo do tempo. Com isso, seriam necessidades exteriores, é uma possibilidade de agir por atos nobres sem os seus meios. A Matriarca também, ela coloca o que? Para entender a felicidade de Aristóteles, discorre do sentido de bens para o homem. Seria a condição necessária. Por isso, para agir determinado o que é felicidade, precisa determinar qual é o fim da natureza humana. Esta é uma angústia que vem despertada no ser humano. O que quer dizer isso? Significa o que Jetson Matriarca determina no final. Aristóteles procura constituir uma felicidade a esta que é dado por natureza, existe no homem. Não é num animal, não é numa pessoa. Vem do bem, do prazer, da honra, da virtude e de uma felicidade. Com isso, delibera
precisa referência à única ideia realmente do bem. Por isso, Aristóteles separa as coisas de si mesmas para os seus úteis. E aí eu trago um exemplo de uma imagem que faz a explicação bem direta do que seria essa felicidade para Aristóteles. Ações baseadas na necessidade de fins, que seria o início do princípio da felicidade, a primeira esfera. O fim maior da esfera da felicidade, objeto da política e a felicidade. Só que a felicidade deve em quê? Agir virtuosamente para toda a vida e os bens e os seus externos. Por isso eu encerro com uma aplicação usada por Drummond, que diz assim, Carlos Drummond de Andrade, eu faço para Aristóteles, mas diz assim, podemos concluir que para Aristóteles a felicidade se baseia pelo bem, porque sem o bem seríamos felizes. E aí Carlos Drummond diz que a felicidade não depende do tempo, e nem da paisagem, e nem da sorte, e nem do dinheiro, que ela possa vir com toda a simplicidade, de tendo para fora e cada um para todos, que para as pessoas saibam falar, calar e acima de ouvir, que tenham amor ou sintam falta de não tê-lo, o que tem. É isso. Fábio, muito obrigado. Obrigado, professor Luciano. A palavra com vocês. Você que assistiu até aqui certamente é um amante da filosofia. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comentário, todo esse tipo de coisa que ajuda a página Filosofia Hoje a crescer cada vez mais. Mas se tu queres realmente fazer a diferença, manda um pix para fabiogt@filosofiahoje.com. É meu e-mail, manda um pix de qualquer valor que vai fazer a diferença para eu trazer conteúdo legal aqui para vocês e filosófico toda semana. Assiste mais um vídeo. Obrigado, valeu e até a próxima!